Tem gente que acredita que investir R$ 1.000 por mês já resolve tudo, como se fosse só apertar um botão, esperar alguns anos e pronto. R$ 100.000 aparecem na conta, como se o processo fosse automático, previsível, quase garantido. E esse tipo de pensamento é perigoso porque troca disciplina por fantasia. Faz a pessoa achar que a meta é simples, quando na verdade ela continua dependendo de uma coisa muito menos emocionante e muito mais poderosa: constância. Não é sobre um mês bom, não é sobre um investimento que deu certo, não é sobre um acerto pontual. É sobre repetir o básico por tempo suficiente. Agora a pergunta é direta. Investindo R$ 1.000 por mês, quanto tempo leva para chegar aos R$ 100.000? Sem milagre, sem promessa falsa, sem fórmula mágica, só conta, lógica e uma verdade que muita gente evita encarar. R$ 100.000 não caem do céu, mas também não são um sonho distante para sempre. Eles estão em um território que exige consistência, mas que já começa a ser alcançável para quem leva o processo a sério. E esse vídeo marca uma mudança importante dentro da jornada. Agora com R$ 1.000 por mês, a pergunta muda de verdade. Não é mais se funciona, não é mais quando aparece. A pergunta agora é, quando o jogo vira de fase, porque R$ 100.000 carregam um peso diferente. Não porque resolvem a vida inteira, não resolvem. Não porque fazem alguém ficar rico, não fazem, mas porque representam algo muito mais importante: o fim do zero. O fim do zero não é o momento em que todos os problemas desaparecem. Não é o momento em que você pode largar tudo e viver de renda. Não é o momento em que o dinheiro resolve todas as suas angústias. O fim do zero é o momento em que sua vida financeira deixa de ser completamente vulnerável. É quando você sai de um cenário onde qualquer imprevisto pode te derrubar para um cenário onde já existe uma base ainda imperfeita, mas real. Imagina a Juliana, 36 anos, trabalha muito, rotina puxada, responsabilidades normais de quem vive no mundo real. Ela entendeu uma coisa simples, mas que muda tudo. Salário sem patrimônio é esforço que precisa recomeçar todo mês. Então ela se organizou para investir R$ 1.000 por mês. Isso não significa que sobra dinheiro, significa que ela fez escolhas, cortou excessos, ajustou com o padrão de vida, decidiu se pagar antes. E agora ela quer saber se essa meta dos R$ 100.000 é algo distante demais ou se já está dentro de um horizonte realista. Essa é a pergunta certa, porque R$ 1.000 por mês já coloca uma pessoa em outro nível. Ainda não é riqueza automática, ainda não é independência financeira, mas já é o tipo de aporte que transforma uma meta grande em uma linha do tempo concreta. Agora vamos para a conta. Usando uma média ilustrativa de 0,8% ao mês, não como promessa, não como garantia, mas como uma forma simples de visualizar o comportamento do dinheiro ao longo do tempo. Se a Juliana investir R$ 1.000 todos os meses, sem falhar, em 5 anos ela terá aportado R$ 60.000. Com o rendimento, esse valor vai para algo perto de R$ 77.000. Ou seja, ainda não bateu os R$ 100.000, mas já não está mais em um território pequeno. Já existe uma estrutura, já existe uma distância real entre ela e o zero. Avançando mais um pouco, em 6 anos o total investido chega a R$ 72.000. Com o rendimento, esse valor encosta em aproximadamente R$ 96.000. Agora a meta deixa de ser distante e passa a ser imediata, e por volta de 6 anos e 2 meses, dentro dessa lógica ilustrativa, ela cruza os R$ 100.000. Esse é o ponto central. Investindo R$ 1.000 por mês, chegar aos R$ 100.000 leva algo em torno de pouco mais de 6 anos. Sem sorte, sem tacada genial, sem depender de prever mercado. Só com repetição suficiente. Isso é poderoso por 2 motivos. O primeiro porque corta a fantasia. Não é rápido demais. O segundo porque corta o derrotismo. Não é impossível. Está exatamente naquele território onde o resultado depende muito mais de comportamento consistente do que de inteligência extraordinária. Mas o mais importante não é só o tempo. É entender o que muda quando você chega lá. Porque R$ 100.000 não compram luxo. Eles compram tempo, compram margem, compram segurança. Compram poder de escolha, eles compram uma mudança na forma como você lida com a vida. Uma pessoa com R$ 100.000 investidos ainda precisa trabalhar, ainda precisa gerar renda, ainda precisa tomar decisões com cuidado. Mas ela já não está mais no mesmo lugar de quem tem R$ 1.000, R$ 5.000 ou R$ 10.000. Agora existe uma barreira entre ela e o caos. Uma barreira imperfeita, mas real. Um colchão que pode segurar um imprevisto, evitar uma dívida cara, permitir uma transição ou simplesmente comprar tempo para pensar melhor. E tempo é uma das coisas mais valiosas que o dinheiro pode comprar. Porque quando você tem tempo, você não decide no desespero. Você não aceita qualquer condição. Você não entra em qualquer situação só porque precisa. Você ganha espaço para escolher. Existe também uma virada importante na forma como o dinheiro se comporta. Com R$ 100.000 investidos, um rendimento de 0,8% ao mês representa algo perto de R$ 800. Isso não paga a sua vida, mas muda completamente a percepção, porque pela primeira vez, o patrimônio começa a produzir números que antes só o seu trabalho produzia. Isso muda a relação com o dinheiro, muda a forma como você enxerga o futuro, muda a sensação de progresso. No começo da jornada, a dúvida é se isso funciona. Depois, a dúvida é quando isso aparece. Agora a pergunta muda de novo. Quando isso ganha força própria? Quando o patrimônio deixa de ser só um esforço acumulado e passa a ser uma força que participa do jogo.
E aqui entra um conceito muito importante: patrimônio que compra tempo. Esse conceito é forte porque tira a pessoa da ilusão de luxo e leva para algo muito mais real: dignidade, proteção e poder de escolha. Quando você entende isso, para de comparar números com ostentação e começa a comparar com segurança. Mas existe um risco nessa fase que pouca gente fala. Quando a meta começa a ficar próxima, a ansiedade aumenta. E a mente tenta acelerar o processo, tenta buscar atalhos, assumir riscos maiores, compensar tempo com imprudência. E é exatamente nesse momento que muita gente erra. Porque quanto mais concreta a meta fica, mais importante é proteger o processo. A verdade é simples, mas difícil de aceitar. Quem chega aos 100 mil reais não é quem acertou o melhor investimento. É quem sustentou o comportamento por tempo suficiente. Não é genialidade, é repetição, não é sorte, é consistência. Recapitulando para deixar claro, investir R$1.000 por mês não te leva aos 100 mil reais em 2 ou 3 anos. Isso é fantasia. Mas também não exige uma eternidade. Dentro de uma lógica razoável, isso acontece em pouco mais de 6 anos. E o que esse valor compra não é liberdade total. É algo mais importante, o fim do zero. Uma base sólida, mais calma, mais controle, mais margem para errar sem quebrar, mais poder de decisão. E isso muda completamente a forma como você vive a vida financeira. Porque no fundo, patrimônio não muda só números, ele muda a posição de onde você toma decisões. E é por isso que esse marco é tão importante. Não pelo tamanho absoluto, mas pela função. Ele representa a transição entre fragilidade e estrutura, entre sobrevivência e construção, entre desespero e algum nível de controle. E tem um ponto final que precisa ficar claro. Chegar aos 100 mil reais não significa relaxar, significa mudar de fase. Significa sair da construção inicial e entrar em um estágio onde o crescimento começa a ganhar mais força. A base continua importante, mas agora o patrimônio começa a trabalhar de forma mais visível. No próximo vídeo, a gente vai entrar em uma discussão que muda completamente a estratégia de quem está começando. Porque muita gente acredita que o segredo está em encontrar o investimento perfeito, mas a pergunta real é outra. O que pesa mais, aporte ou rentabilidade? E quando você entende isso, sua visão sobre dinheiro muda completamente. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o jogo, se inscreve no Bolso Inteligente e acompanha essa evolução com a gente. Aqui não tem milagre, tem clareza.